Então, bora lá dar uma revisadinha aí nessa parte de mecânica respiratória. Tá? Então aqui está a caixa torácica, né? Aqui a gente tem vários ossos, então a gente tem anterior aqui o externo, tá? Na parte posterior a gente tem as vértebras, a nossa coluna vertebral. E aqui a gente tem os arcos costais, beleza? Em termos de articulação, a gente vai ter as articulações externo-costais aqui anteriores, beleza? Posterior, a gente tem as articulações costovertebrais e costotransversais. Costovertebral, lembra que as costelas elas se inserem em dois lugares ali nas vértebras, né? A costela ela vai se inserir no corpo da vértebra, e a gente tem a articulação costovertebral e também no processo transverso, e a gente tem costotransversária, beleza? Então, basicamente, são as duas articulações que a gente tem posterior e aqui anterior. O que é importante a gente saber? Quando a gente tem o momento da respiração, né, coloca a mão no peito, né, aqui na região do externo, e inspira bem fundo. Quando a gente inspira, né, o que acontece com o nosso tórax? Ele tem que abrir para que a gente diminua a pressão intratorácica, né, e o ar entre lá para os nossos pulmões, para os alvéolos, para que ocorra todo aquele processo de troca gasosa. Então, quando a gente inspira, a nossa caixa torácica, né, ela está fechada, e aí eu inspiro, ela aumenta, ela fecha quando eu expiro, beleza? Só que, para isso acontecer, né, como é que a nossa caixa torácica ela aumenta? Né? Vocês estão vendo que as costelas elas são levemente oblíquas, né? Então elas são meio diagonais aqui. E aí, quando eu inspiro, as minhas costelas elas vão subir, né? E aqui na lateral, então elas vão aumentar de diâmetro antero-posterior, né? Então aqui na frente eu tenho o meu externo, ele vai ser elevado, tá? A gente vai ter elevação do externo. E lateral, tá vendo que as costelas, como elas são meio oblíquas também, elas vão subir. Então elas sobem, beleza? Então a gente tem dois movimentos. Esse movimento aqui, que a gente chama de braço de bomba, né, é um movimento que eu tenho de expansão antero-posterior do meu tórax. Então é a elevação do manubro aqui do externo, né, dessa região do externo. E o movimento de alça de balde, né? Por que é alça de balde? É como se fosse a alça de um balde. A gente pegar as costelas, né? A gente vê de cima aqui, né? Como se tivesse uma alça mesmo. E aí a gente tem esse movimento de subida das costelas. Né? Imagina um balde, você tem ali um balde, né? Vou tentar desenhar um balde. Imagina que eu tenho aqui um balde, né? E a alça dele fica caída, tá? O que acontece com essa alça? Eu consigo levantar ela, beleza? Então a gente vai e levanta o balde para segurar a alça. Na costela, imagina que é isso, só que eu estou vendo como se fosse de lado, e aí eu vou pegar essa alça e vou levantar. Então as costelas elas têm esse movimento, né, de abrir mesmo, como se estivesse abrindo as costelas. Tá? Então elas vão se elevar. E aí quando a gente coloca os músculos aqui, eu vou colocar só alguns, né? Eu vou colocar direto na mídia aqui da respiração, senão vai aparecer tudo. Mas ó, aqui a gente tem os músculos que fazem a elevação das costelas, ó, tá vendo? Isso aqui é a mecânica respiratória. Então, a gente tem vários músculos que são respiratórios, né? A gente tem os músculos que são os principais e a gente tem vários músculos secundários, né? Então, são mais de 20. Vamos falar dos principais. Os principais músculos relacionados com o processo de respiração, né? Principalmente quando a gente fala de inspiração, é o diafragma, né? Que está aqui embaixo. Opa. Então, aqui embaixo a gente tem o diafragma, né? O diafragma é o principal, ele é responsável por 70% da respiração. Então, o diafragma ele vai ter origem ao redor ali, né, nas costelas, nas vértebras lá atrás, e ele se insere aqui no meio, né? E no seio tem um nome, né? Se não me engano é seio costofrênico, não lembro o nome desse ponto de inserção aqui. Mas o diafragma, o que acontece? Quando a gente inspira, ele desce, tá? Então o diafragma, quando você inspira, ele desce. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó. Então o diafragma ele está descendo, certo? E tá vendo que as minhas costelas elas estão subindo. Então, ó, tô inspirando, o diafragma desce, as costelas sobem. E aí quem que vai puxar as costelas? Principalmente os escalenos, né? Então a gente tem aqui em cima, ó, os escalenos que vão elevar a primeira e segunda costelas, ó. Então os escalenos são esses musculozinhos aqui que têm origem nos processos transversos cervicais, né? E eles vão se inserir na primeira e segunda costelas. E aí a gente tem vários outros músculos. Então, por exemplo, o peitoral menor, ele também auxilia nesse processo de elevação das costelas. Né? Os músculos serrátil anterior, que estão aqui nas laterais, também auxiliam. Os intercostais internos e externos. Né? Então, lembra que o intercostal interno, o que ele faz? Ele ajuda na expiração. O intercostal externo, ele ajuda na inspiração.
Mas basicamente é isso. Ó. Quando a gente fala de movimento, braço de bomba e alça de balde, movimento de braço de bomba é só nomenclatura, né? Então, é esse movimento aqui, ó, antero-posterior, ó. Tá vendo? Que meu externo ele vai anteriorizar, ó, aqui, ó. Ó, então o meu externo ele tá aqui, né? Fica olhando na hora que inspira. Tá vendo que ele sobe, ele anterioriza, né? Então esse movimento a gente chama de braço de bomba, anteriorização ali do meu externo, a expansão no sentido antero-posterior na caixa torácica, beleza? Caixa torácica aumenta de antero-posterior. A alça de balde são os movimentos das costelas, ó, aqui na lateral. Então tá vendo que as costelas elas sobem, ó, como se fosse uma alça de um balde, né? Então, ó, tá subindo a alça do balde, beleza? Espero que tenha feito sentido assim, ó. Então aqui, ó, ela sobe, ó, a alça do balde. Beleza? Basicamente é isso, tá? Então, um videozinho curto só pra ver se deu pra entender. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí, beleza? Valeu. Vou encerrar por aqui.